Segunda das drogas estimulantes que a gente lembra para vocês, o fumo, né? Fumo, gente, ele é extraído de uma planta chamada de tabaco. E, na verdade, dentro lá do fumo, nós temos milhares de substâncias tóxicas diferentes. Né? Milhares delas. As duas mais importantes, nicotina e alcatrão. Sendo, moçada, que a gente coloca aqui, então, nicotina. A nicotina é exatamente uma droga que tem efeito estimulante. Então, tudo que a gente falou aqui até agora, a respeito de drogas estimulantes, vale para a nicotina. Então, a nicotina ela vai promover todos esses efeitos aqui, incluindo diminuir sono, diminuir fome, incluindo aumentar a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, liberar adrenalina e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, de gastrite, de osteoporose, ou seja, a nicotina, exatamente, uma droga lá de efeito estimulante, e é ela que causa dependência química quando o amigo fuma, né? Quando o amigo fuma, ninguém vai ficar viciado em alcatrão. O cara vai ficar viciado lá na bendita da nicotina. Só que lá na nicotina, nós vamos ter também o alcatrão. Já falamos sobre o alcatrão em algumas ocasiões, né? Então, eu lembro que o alcatrão, ele não é uma substância química. Alcatrão é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, de derivados do benzeno, sendo que o principal desses hidrocarbonetos aromáticos se chama benzopireno, e a minha preocupação em relação ao cigarro, né, em relação ao alcatrão, exatamente porque essas substâncias, elas acabam produzindo radicais livres, sendo que esses radicais livres são aqueles agentes oxidantes, vão acabar oxidando o DNA, no que oxidam o DNA, acabam causando mutações e, automaticamente, acabam causando câncer. Então, enquanto que a nicotina ela é responsável pelos efeitos cardiovasculares do cigarro, a nicotina estimulante está relacionada a doenças cardiovasculares, a gastrite, a osteoporose, ora, moçada, ao risco de parada cardíaca, nós temos que o alcatrão está relacionado ao efeito câncer que o cigarro vai ter, que o benzopireno gera lá radicais livres que promovem alterações ao nível do DNA. Lembrando para vocês que o hábito de fumar é o hábito humano mais relacionado ao câncer. Né? A gente tem que o hábito de fumar está relacionado a 90% dos casos de câncer de pulmão e, gente, 30% de todos os tipos de câncer tem a ver com o hábito de fumar. Fumar aumenta o risco do câncer de mama, de próstata, Landim, mas não tem nada a ver. Né? Fumar, você aspira fumaça no pulmão, beleza. Só que o tal lá do alcatrão, benzopireno, cai no sangue, se espalha no corpo inteiro. Então ele aumenta sim o risco de câncer de qualquer coisa. Né? Inclusive mama, próstata e cânceres que aparentemente não tem nada a ver. Lembrando que no caso lá do cigarro, além do problema do alcatrão em relação ao câncer, tem outros problemas na jogada, né? Que é o lance do calor da fumaça. Daí, da aula de câncer, a gente comentando que o calor da fumaça, ele também aumenta o risco de câncer. Aquela história que o calor da fumaça mata uma série de células por onde o calor vai passando, sendo que essas células se regeneram. Daí eu comentando lá que você fumar uma vez na vida, beleza. Mas se você vai lá e fuma com frequência, nessa brincadeira da fumaça quente, mata, regenera, mata, regenera, mata, regenera, aumenta, moçada, vários e vários ciclos de divisão celular. No que aumenta a divisão celular nas áreas onde a fumaça quente passa, aumenta a replicação do DNA. E a maioria das mutações acontecem por erros na duplicação do DNA. No que aumenta a replicação do DNA, aumenta o risco de acontecerem mutações e automaticamente aumenta o risco de acontecer câncer. Daí, lembrem-se que tu pega, por exemplo, lá, cigarro eletrônico ele vai ter a nicotina, mas ele não vai ter o alcatrão. E, Lani, quer dizer que se ele tem nicotina, ele está relacionado, por exemplo, a doenças cardiovasculares. Ele vai causar dependência química. Ok. Mas se ele não tem alcatrão, quer dizer que se ele não tem alcatrão,
Não tem problema de câncer? Claro que tem, né, gente? Afinal de contas, de qualquer maneira, você aspira a fumaça quente, mata células que se regeneram, aumenta os ciclos de divisão celular, de replicação do DNA, aumenta o risco de mutações, aumenta o risco de câncer, mesmo no cigarro eletrônico. Certa gente comentando que o simples fato do cara, por exemplo, fumar narguilé, aqueles cachimbos à base de água, ora, moçada, de qualquer maneira você vai aspirar o vapor de água quente. Aspirar o vapor de água quente vai promover esse efeito e sim, aumenta o risco de câncer. Ainda falando sobre o cigarro, quando você queima o cigarro, você vai acabar liberando monóxido de carbono. Uma vez que você libera lá monóxido de carbono, CO, eita moçada, falamos sobre o CO, os problemas do monóxido de carbono nas aulas sobre o sistema respiratório. Monóxido de carbono, ele vai ligar no ferro da molécula de hemoglobina de modo estável, de maneira, moçada, a acabar formando carboxihemoglobina. E o problema, né, que uma vez que você forma carboxihemoglobina, você não pode levar oxigênio, porque o oxigênio iria no ferro da hemoglobina. Como o CO já está ocupando o ferro da hemoglobina com a ligação muito forte, muito estável, o resultado, isso aqui impede o transporte de oxigênio. No que impede o transporte de oxigênio, isso aqui acaba causando aquele quadro de asfixia lenta e gradual. Né? Se você quiser fumar, fuma, desgraça, seja feliz, o importante é ser feliz, saiba dos riscos. Entretanto, menina grávida, rapaz, fume não, né? Porque aí o problema não é com você, o problema é com o bebê. Eu tenho duas preocupações sérias na mulher grávida fumante. Número 1, no que a mulher grávida fuma, a nicotina, ela promove contração dos vasos do cordão umbilical. No que contrai os vasos do cordão umbilical, não chega sangue direito para o bebê. Não chega oxigênio direito para o bebê. Então vai estar prejudicando o bebê. Se não chega sangue, não chega oxigênio, os órgãos do bebê não se formam adequadamente. Problema número 2, o pouquinho de sangue que vai chegar para o bebê, chega com monóxido de carbono, chega com pouco oxigênio. Então já está difícil chegar o oxigênio, porque a nicotina contrai os vasos do cordão umbilical, diminui a chegada de sangue no bebê. E esse sangue que chega, devido ao CO, ainda tem pouco oxigênio. Daí, filhos de mulheres grávidas fumantes, gente, vão nascer, né, abaixo do peso, porque não vão receber sangue e oxigênio direito, não vão se formar direito. Com isso, pode ter problemas de saúde, de retardado mental, qualquer outro problema que você possa imaginar. Daí, volto a dizer, quer fumar? Fuma, seja feliz, é importante ser feliz. Entretanto, cuidado lá, mulheres grávidas, que acaba prejudicando pra caramba o bebê.